mais. Eu não quero mais complicação, já tem demais aqui pra minha cabeça. Vamos lá, vamos falar de posição longa, posição short. Agora vocês que vêm lá no mercado e querem aprender os termos, agora é a hora, hein? Ó, o que é posição short e posição long, pessoal? Então assim, a posição short, vamos começar pela longa, vai. A posição longa é quando eu falo que eu tô comprado. São termos, tá? Comprado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu tô comprado, ou eu tô na posição longa, porque eu tenho expectativa, ou porque eu temo, né, para não usar expectativa, que pode ser especulação, né, eu tenho medo que o preço daquele ativo, que eu vou fazer o hedge, quer dizer, o ativo subjacente, suba, tá? Então guardem isso. Então, eu tô numa posição long, eu opero comprado, tá? Porque eu tenho a expectativa que o preço suba. Ou eu temo que o preço suba. Porque o que acontece, pessoal? Eu temo, eu espero. Então é o seguinte, eu compro, ou eu opero comprado, né? O que é operar comprado? Eu estou na posição de compra no hedge, comprar. Eu compro um negócio hoje porque eu acho que o preço vai subir. Tá certo? Então eu tenho a expectativa que esse preço suba. Vai ser esse mais esse. Por quê? Porque aí quando chegar aqui eu posso vender por um preço maior. Ou seja, eu compro barato para vender mais caro. É natural. Tudo bem? Certo? Então essa é a operação comprada. Eu temo que vai subir, ou eu tenho uma expectativa que vai subir. Por que eu posso falar que eu temo? Porque veja, se eu tenho um compromisso a pagar lá na frente, eu não quero que suba. Entendeu? Esse é o... Mas aí é especulação? Não. Não tem nada a ver com especulação. Veja, vamos pegar o exemplo da importação mesmo de novo, tá? Eu importo e o dólar tá 5 hoje. Certo? Deixa eu ver essa aqui, eu não quero acabar que manchou demais. Tá 5. Eu vou pagar o cara lá na frente. Eu temo que esse dólar possa subir, ir para 6, porque eu tenho que desembolsar mais reais. Então eu opero comprado, porque eu quero segurar os 5, eu não quero que suba. Tudo bem? Agora, se eu sou um exportador, eu posso operar comprado se eu quero lá na frente, mas é que eu vou receber, né? Entendeu? Sim. Por enquanto eu quero que vocês entendam isso. O que é operar comprado? Que eu tenho expectativa ou que eu acho que o preço pode subir, então eu vou operar comprado. É isso. Porque eu quero comprar hoje para vender lá na frente mais caro. Tá? Essa é a posição long, que a gente chama. O mercado chama de posição long. Não tem eu já vou falar. E o outro é o operar vendido. Que é justamente o contrário, né? É a posição short. O que é isso, pessoal? O preço tá aqui, eu acho, eu penso, eu temo, ou eu tenho uma expectativa que o preço vai cair. É o exportador, tá certo? O dólar tá 5 hoje, se for para 4 eu vou receber menos reais, tá bom? Bom. Tem o filme lá, como é que é um filme? Um desses filmes de... Tem vários aí do mercado que falam sobre derivativos, da crise de 2008, não sei o que lá. Não tem um que chama aqui Big Short? Sim. Tem? O nome em inglês, né? Uhum. Em português eu não me lembro, é a grande aposta, né? A grande aposta. Esse filme é top. Esse filme é ótimo. Quem eu não vou viu, fazer recomendo. a parte do táxi é o melhor. A grande aposta. Então, por que chama Big Short, pessoal? Por causa disso aqui. O cara tava muito vendido. E é verídico. Ele tava muito na posição vendida.
É isso, irmão. Tá? É que não dá pra traduzir o filme e ficar posição vendida. Né? Ia ficar bem esquisito. Mas o Big Short é isso. O cara tava muito vendido. E aí nós vamos ver mais pra frente por que é uma operação mais arriscada estar vendida. Tá? Tudo bem? O princípio aqui é simples. Eu vou dar um spoilerzinho. Por que operar vendido é mais arriscado? Porque vejam, vocês já viram isso em matemática financeira. R$1 hoje, R$1 daqui a 30 dias. Tem o mesmo valor? Não. Por quê? Porque nós temos aqui um negócio que se chama juros, não é? Certo? Todo mundo comigo, né? Então, isso quer dizer o seguinte, esse mesmo R$1, se eu somo os juros, ele chega lá na frente com, sei lá, R$1,20. Tá caro, né? Mas vamos pensar assim, só pra ficar bem claro, tá? Então, se eu tô no preço aqui, eu espero que isso chegue a 90, você concorda que é um contrassenso? Porque pelo natural, lá na frente, pelos juros, deveria estar 1,20. Ok? Tudo bem? Todo mundo comigo? Então, o que acontece? Quando eu aposto que vai cair, é porque o preço real, vamos dizer assim, né, sem taxa de juros, vai cair. É antinatural, vamos pensar assim. Por isso que ele é mais arriscado. Tá bom? Aí você vai falar, bom, Cláudia, mas o preço ele oscila mesmo, né? Sim, exatamente. Mas o que acontece? Você tem um prêmio para pagar por isso. Por isso que é mais... Aí você vai falar, pô, então ninguém vende. Não, porque depende da posição que você tá. Por isso que precisa saber... Por isso que o filme lá, A Grande Aposta, e tá Big Short, porque na verdade não tem a exposição que daria o lastro dessa operação. Ou seja, o cara tá fazendo isso, mas ele não tem a contrapartida no operacional que anularia, que seria um hedge. Tá? É isso. Depois nós vamos chegar mais lá. Mas esse é o spoilerzinho. Posição vendida, posição comprada. Professora, tinha um negócio no artigo que você pediu para ler que falava que a empresa faz uma especulação por conveniência. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela faz a operação para se proteger, comprado, mas aí o dólar sobe muito rápido. Aí ela pega e liquida a operação. Ela teve um ganho, mas não foi essa a finalidade. A gente falou sobre isso. Ela começa como um hedge e acaba se aproveitando no meio do caminho, né? Achei muito bacana. Então, isso é super comum, tá? O que eu estava falando, antes até de você chegar, é que isso depende muito da política da empresa. Então, por exemplo, cada vez mais a política tem que estar muito clara. Se você está lá operando dentro da empresa, você pode fazer isso ou não. Porque a empresa fica sem proteção, né? Sim, se ela faz isso, ela perde a proteção. Aí ela perde a proteção, aí sei lá, cai. Aí ela então, mas aí ela está assumindo esse risco, então descaracteriza o hedge lá de trás, que ela originalmente quis fazer. Mas acontece, por conveniência. E aí é o que eu chamo de coça-mão, sabe? Então, assim, você precisa estar muito firme. Se o teu objetivo é proteção, protege. Não importa o que acontece no mercado, não olha. Bom, vamos falar do instrumento que é o NDF. O NDF é o principal instrumento do mercado a termo, tá? Que quer dizer Non-Deliverable Forward. O que é isso? É o não entregue, é o futuro não entregue. Por isso que é difícil as traduções. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho um contrato com você, né? Mas ele é um contrato não entregável. O que é não entregável? Eu não vou entregar os dólares para você, eu não vou entregar o milho para você, eu não vou entregar, sei lá, os juros, eu não vou entregar a inflação, eu não vou entregar, tá? É isso, é um contrato de compra e venda, mas não de entrega física, basicamente. Trocando em miúdos é isso, tá? Por isso chama Non-Deliverable Forward. É o nome que deve, batizaram, assim como eu chamo Cláudia, porque tem vários motivos.
Mas esse é o termo. O que quer dizer é isso, é contrato futuro de não entrega. Tudo bem? Não entrega do quê? Do bem físico, do ativo que foi oriundo daquele derivativo. Beleza? Bom, conhecido simplesmente como NDF, tá? Então é assim, esse contrato é um contrato com venda com liquidação. O que é liquidação? Eu faço um encontro de contas. Você me deve tanto, te devo tanto, a diferença eu te pago ou você me paga. É isso, tá? E negociado antes, como a gente já falou. Então vamos lá, eu tenho dois lados sempre, né? Qualquer operação comercial, e aqui não é diferente, eu tenho um comprador e um vendedor, né? Quem está na operação comprada é quem acha que vai subir, acredita numa alta do preço no futuro, tá? E o vendedor acredita na baixa daquele preço. Mais termo, mais sopa de letrinha. Spot price e future price. O que é spot price? Quem já ouviu falar no câmbio spot? É o preço que está na tela na hora que você faz a cotação. Isso. O que é preço que está na tela? Cotação atual. É o preço que está sendo cotado no mercado. Lembra quando a bolsa era aquela... Vocês não lembram que vocês são muito jovens, mas que na bolsa vocês já devem ter visto em filme. Vocês já ouviram falar que é aquela bagunça lá da bolsa de valores, que é aquela gritaria, os caras se estapeando lá, negociando no mercado? Então, aquele é o mercado. Ali é que se forma o preço spot. Hoje em dia, com a tecnologia, esse valor spot é milésimos de segundo. Quer dizer, não é que o valor spot é milésimo de segundo. As transações, elas têm ali, são preços de milésimos de segundo que vão alterar. Cada segundo ele muda. São milésimos de segundo. Mas o que acontece? Tem uma convenção. Então, é o que está na tela. A tela, ela já captura ali as negociações no mercado. Tem uma forma de chegar nesse preço aí. Ou seja, é o preço atual, tá? É muito comum a gente negociar, às vezes, o contrato, até por uma conveniência, baseado no PETAX, no dia anterior, às vezes para ficar mais fácil, ou no spot agora, tá? Então depende, é forma de contar, tá? Mas o que isso quer dizer? O spot price para nosso exercício aqui é o preço de hoje. É o preço que está hoje. Então, por exemplo, quanto fechou o dólar hoje? Hoje eu não vi. Estava 2,20. 19, eu acho. 19,50, eu acho. 19? É. Ontem estava 5,20. Né? 5,22 eu acho. Será que o dólar cai para abaixo de 5 esse ano? Cai. Especulação. Eu acho que cai, mas não sei. Bom, mas não Ah, vamos ficar 2,50. sabendo o que nós vamos fazer. Até o final do Então ano. vamos lá. Vamos pensar assim, ó. 2025 é andar de BMW de novo. O dólar é 1,80. Ó, vamos pensar assim. O que é o spot price? Ela tá sacada. Ó, o spot price hoje é dia 1º de março. Certo? 1º de março, não é 1º de abril. 1º de março. Quanto que tá? 5,19. Certo? Sim. Muito bem. Eu tô aqui hoje e eu vou fazer um contrato, né? Eu tô olhando o mercado. Bom, o dólar hoje vale 5,19. Certo. Beleza? Tá. Aí eu vou negociar, ou eu olho o mercado, isso é outra informação importante. O mercado hoje, ele tá me falando que o dólar lá na frente, né, vai ser 5,19 mais os juros. Nós vamos depois falar sobre isso. 5,25. Seria o normal, tá? E aí eu tenho o valor futuro, né, o future price. O que é esse valor futuro? É um valor que eu negocio. Então, eu estou negociando hoje um valor para no dia, vamos pôr aqui, 1º de maio, que são 60 dias. E o banco lá está me cobrando 5,20 não, 5,20 é que vem agora. Vou fazer diferente. Eu tô aqui hoje, 5,19. Eu tô na posição comprada. Né? Ou eu
quero fazer uma operação comprada. Eu falo, putz, se esse dólar aqui for a 5,50, eu tô lascado, qualquer que seja o motivo, tá? O que tá na operação vendida, ele fala o seguinte, puxa, se esse dólar for a 4,50, eu tô lascado. Tá? Essa é a visão, né? Então eles fazem um acordo, falam, olha, então vamos comprar já hoje, é o mesmo dólar de partida, tá certo? Então nós vamos negociar hoje que lá no valor futuro, o valor acordado, ele vai ser, esse é o valor futuro, o acordo vai ser, sei lá, 5,25, beleza? Beleza, então um compra a 5,25, o outro vende a 5,25. Esse é o preço acordado. Hoje. Eu acordo hoje para um dos 5. Beleza, aí chega lá um dos 5, esse valor futuro, quanto que tá o spot lá no dia 25? No dia 1º do 5. Vamos imaginar que esteja 5,50. 5,50, porque o mercado é o mesmo para os dois. Tudo bem? O que eu vou comparar? Eu vou comparar esses dois caras aqui, ó. Tudo bem? Esse aqui é o preço de referência. É o preço de hoje, tá? Quando eu negocio, eu não negocio com o preço de hoje, eu negocio com o preço esperado lá na frente. É assim. Tudo bem? Então, esse aqui é a liquidação. Quando chegar lá na frente, a gente vai ver essa diferença, um recebe e um paga. Nós vamos ver já como faz a conta. Simples assim, tá? O que é importante a gente perceber? É importante a gente perceber que para o comprador, ou quem compra na NDF, ou quem está operando comprado, ele acha, né, que o valor futuro, ele vai subir. Eu acho que tá errado. Por quê? No vendido ali é o mesmo valor que o comprado, acho que não. Não. Isso aqui é o acordo. Isso aqui é o acordo. Tem que ser o mesmo valor. Eu compro por tanto, você vende por tanto. Você não fala assim, olha, eu vou comprar as bolinhas lá, as máquinas de bolinha de você. Aí você fala, tá bom, eu te compro por 10, aí você fala, não, eu te vendo por 12. Não dá negócio. Só dá negócio você comprar e se eu comprar e você vender pelo mesmo preço. Aqui é a mesma coisa. Ah, entendi. Tá? É isso. Essa matéria tá difícil, hein? Mas eu entendi o que você tá falando, Thiago. Por que a pessoa que aposta na queda vai pagar mais caro? É, justamente. Não, mas ele não vai. Você diz aqui? É. Então, mas lembra que eu falei? Aqui é o Preço ele não futuro. vai O pagar. 5,19 Ele é só não um vai preço pagar. de referência. Atual do spot. Perfeito. Ele faz um acordo de boca a boca, vamos dizer assim, porque não tem ainda o desembolso, com a expectativa que no futuro esteja mais baixo. Então, mas não, a questão é o seguinte. Vamos imaginar que esse carinha aqui, ele esteja olhando para essa data, lembra que eu botei aqui dos 4,50 e aqui dos 5,50 mesmo, né? O que acontece? Ele tá vendendo uma coisa a 5,25, achando que o mercado vai estar a 4,50. Esse é o raciocínio. Que ele vai lá na frente, em tese, comprar a 4,50. Isso, exatamente. Então por isso que ele vende a 5,25. Exatamente. Porque ele tem a expectativa Lá na de frente, vender ele vai isso, de comprar isso, desculpa, lá na frente a 4,50. É isso aí. Por isso que ele vai E vender o outro é o 5,25. contrário. E o outro é vai o contrário. vender a 5,50. Porque ele acha que ele vai vender lá na frente de 5,50. É tudo invertido, né? Mas por que fala vendido? Vendido porque ele tá vendendo o contrato aqui hoje. Ele vende o contrato pra Ah, comprar essa depois. historinha da banana da feira. Isso aí. É vendido que não é comprado. Lembrei. Isso aí. Lembra da história da banana que não falou?
Que história da banana? Eu aprendi com a história da banana, professora. Só Conta a funciona com história da banana, banana. Qual que é a professora. história da banana? É, Vai lá, eu Joyce. conheço. Ela na frente vai explicar. Vai lá, Joyce. Vem cá explicar. Vai lá, Joyce. Quero Vai lá, saber essa Joyce. história. Não, vem cá, assim eu sei. Eu só sei com banana. Não, não vou lá Explica frente, que é a não, professora. banana. Eu consegui entender. Eu aprendi contrato a termo, ele foi mais explicado em questão de opções, mas é a seguinte questão. Eu tenho um vizinho que ele quer comprar uma banana, só que ele não quer sair de casa, então eu acordo com ele de que ele vai ter a banana dele por R$10. Então ele vai ter uma banana por R$10. Então eu pego os R$10 dele e vou na feira comprar. Se eu for de manhã, provavelmente a banana vai estar custando 12. Só que eu combinei com ele de entregar a banana para ele. Só que eu só peguei R$10. Então eu saio no prejuízo com R$2. Porque o preço que eu imaginava estar mais barato está mais caro. Se eu vou no final da feira, provavelmente não vai estar R$10 nem 12, vai estar menor, vai estar 5. Então eu pego os R$10, compro a banana 5, fico com um lucro de R$5 e entrego a banana para ele. É isso aí. Você Eu aprendi dessa só aprendi forma. com a banana. Eu aprendi. A lógica é essa. Eu faço um acordo de um valor para que lá na frente eu tenha o contraparte desses valores. A única diferença Que eu é não que... entrego a banana. Não, e que nesse caso você poderia, entre aspas, escolher se você vai de manhã ou se vai à tarde, Perfeito? né? Aí não tem Aqui o quê? não tem, Aí não porque tem aqui previsão. já morreu, você já acordou e tal. Mas é isso, tá bom? Imaginar que dentro desse seu exemplo você fala, mas você tem que ir às 10 Eu da quero manhã. às 9 da manhã. É, às 9 da manhã. Perfeito. Porque mas isso é importante por causa do prazo. Porque, entendeu? Aqui você tá falando no dia 1º de maio. No seu exemplo aí, às 9 da manhã. Não me venha com a banana ao meio-dia, porque eu preciso dela às 9 da manhã. Você vai comprar. Mas deu pra entender disso. Você vai comprado pra vender. Você vai É. vendido pra comprar. Exato. É porque, É isso aí. gente, por que Pra que mim isso... tá Não, mas por que isso é importante? Porque, na verdade, lembra que eu falei, a gente tem sempre a exposição ou a operação, dananana. Então, e como nós estamos falando de hedge, você vai fazer isso porque você tem algum objetivo. Uhum. É isso. Tá? Bom, aí nesse nosso exemplo aqui, que é bem isso que, né, que a gente colocou lá, só que aqui com outros números, né? Então eu compro. E aí como é que faz a liquidação? Então vamos ver aqui. Vamos imaginar que seja. Pra vender, Vamos imaginar que seja $100 esse acordo aqui. Vamos imaginar que seja $100, tá? Então eles acordaram isso aqui. Então como é que vai ser um encontro de contas lá? Esses $100 aqui, quando chegar aqui, ele vai valer 525, né? 525, só que quando tá aqui é 550. Então a diferença é de 25. Tudo bem? Tá? Então eu comprei aqui por 5,25, por 5,25. Tudo bem? E tá a 5,50. Então o que eu tenho que fazer aqui? Vender pra gerar Vender não, eu tenho que pagar pro cara, né? 25 centavos. Não, 25 centavos. Nesse caso ele receberia 25 centavos. Ele recebe 25 centavos e esse aqui paga 25 Isso aí. centavos. Pra chegar nos mesmos 525. Entendeu? Complicado, pessoal. É confuso, prestem atenção. Só não pôr na prova, professor. Hã? Só não colocar na prova. Por falar nisso, é você que vai dar prova ou é trabalho nesse semestre? Vocês estavam onde na aula passada? Eu estava aqui, Não, eu não tava. não, eu não vi. Professora, Eu nem você perguntei. esqueceu que depois da próxima semana era carnaval, então a Ah, é gente... verdade. Não, Ele tô pulou brincando. muito carnaval. Não, tô brincando. Eu não estava aqui. A gente vai fazer exercícios, tá? Eu ia. Talvez a única coisa que a gente faça é juntar esses a termo esses primeiros para fazer junto, para não ficar aplicado. Tá? Eu ia falar 4 exercícios, a gente faz 3, mas são exercícios que eu vou pôr no mudo, aí vocês fazem e me entregam por lá. Tá? Exercício desse tipo aqui, ó, do exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos lá, começar.
Ó, esse é o exemplo pra gente pensar se Exemplo. fritar a cabeça, tá? Ó, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, porque são etapas. A gente tem que pensar em etapas, o RED, tá? Primeira coisa. Quem é quem na fila do pão, né? Aqui nós estamos olhando um exemplo de importação. Então, eu sou um importador. Se eu sou um importador, eu devo em dólar. Ou seja, eu tenho que pagar alguma coisa em dólar. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje o dólar tá 5. Tá? Eu tenho que pagar 5 mil dólares. Hoje, quanto valeria esses 5 mil dólares? 25 mil reais. Até aí, conta simples. Beleza? Eu contrato uma NDF para daqui a 90 dias a 5,30. Tudo bem? Ou seja, eu vou pagar 26.500 pelos mesmos 5 mil. Tá? Ou seja, quando eu for pagar o meu importador lá na frente, eu vou desembolsar 26.500. Os mesmos 5 mil dólares. Eu vou continuar pagando 5 mil dólares pro meu exportador, meu fornecedor lá fora. Tá bom? Então, essa é a operação que eu fiz. O que acontece do ponto de vista do importador se lá no dia 90 o dólar for a 5,50? Ele teoricamente vai desembolsar mais 27.500. Imagina que ele não faça nada, tá? Ele não fez nada. Chegou lá na frente, no dia que ele vai pagar o importador, ele vai ter que comprar dólar para poder remeter pro cara. Tudo bem? Para ele comprar esse dólar, ele vai pagar 27.500, tá? Reais. Se o dólar tiver a 4,80, ele vai pagar 24 mil reais. Tá bom? Só que ele fala o seguinte, cara, eu vendo essas mercadorias em reais. Eu posso pagar 27 mil ou 24 mil, ou qualquer que seja o valor, porque aí a volatilidade eu não sei o que vai acontecer. Aí você fala, cara, eu não quero. E aí entra o negócio do motivo, por que eu faço, né? Eu tô vendendo pro meu cliente em reais. Eu preciso fixar o meu preço em reais pro cara. Então, se eu vender pro meu cliente vamos pegar aqui, a 27 mil reais, e depois lá na frente eu tiver que pagar 27.500, tomei prejuízo de 500. É por isso que muitas empresas fazem o pagamento antecipado, né, professora? Para não ter que fazer. Também, mas aí não é bem isso. Às vezes o antecipado, vou fazer um parênteses aqui. O antecipado muitas vezes é porque o exportador, ele é o risco de crédito. Ele fala, você paga antes porque eu só te embarco quando você me pagar, tá? Esse normalmente é o motivo. Por que não é só isso? Porque você vai ter que desembolsar hoje algo que você nem vendeu para o cliente, por exemplo, ou se você tem um dinheiro que você poderia aplicar e tal, quer dizer, dinheiro, quanto mais a gente pagar fornecedor lá na frente, é melhor, por causa do capital de giro, entende? Às vezes é uma combinação disso, às vezes você fala, pô, eu tenho dinheiro hoje, quero liquidar, aí depende um pouco da estratégia. Mas não necessariamente é por causa disso, pode ser, mas pode ser outros motivos, é isso que eu tô querendo te dizer, tá? Mas sim, às vezes é uma estratégia, por isso que eu falo, tudo é estratégia. Mas aí você não paga tudo, você paga só um percentual, como se fosse um adiantamento? Às vezes, depende do acordo. Às vezes você paga isso pro fornecedor, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Depende, tem... Somente na China, o cara fala, eu só te embarco se você me pagar 100%. É muito comum isso, inclusive. Ainda mais se não é fornecedor regular, sabe? Ou se é cliente regular. Ele só faz... Ou se você tem, aí tem outros instrumentos, carta de crédito, que aí o banco garante, né? Por exemplo, eu quando fazia negociação lá, eu não, né, que eu não vendi, eu era lá da tesouraria, mas na Venezuela, sem chabu, meu filho é só antes. Por quê?
Por que será? Então vamos lá. Então imagina que eu tô vendendo lá pro meu cliente lá por 27 mil. Se eu tiver que pagar 27 mil, perdi. Por outro lado, se for 24 mil, vou ganhar. Só que eu não quero correr esse risco de dar prejuízo ou não no meu resultado, entendeu? Então eu faço um hedge, por exemplo, a 26.500. Vendo por 27.500, eu sei que eu vou receber 1.000. Acabou. O mercado pode ir a 24 mil, mas eu vou garantir os porque ele pode ir a 30. Vocês entendem mais ou menos o raciocínio? Por isso que tem que ver da sua perspectiva. O que eu estou importando, né? Eu estou pagando aquele fornecedor lá fora para quê? Porque eu vou usar aquela mercadoria. As coisas têm que ser vistas em conjunto. Por isso que se chama estratégia. Tá? Aí pensando na sua experiência prática disso, além disso, você ainda provavelmente deixaria o dinheiro que você vai liquidar só daqui 90 dias aplicado, certo? Sem dúvida. E aí você ganharia hoje mais 13,75 em cima do valor. Sim. Perfeito. Mas pode estar certo que na precificação aqui, ó, que o banco vai me dar, no RED, nesse aqui, por exemplo, Já tem os juros inclusos também. ele está olhando o mesmo mercado que eu. Tá. Eu estou dizendo do ponto de vista dos juros, tá? Porque, na verdade, quando o banco passa, e só não é o foco, mas só para você entender, como que se precifica uma NDF? Por exemplo, um contrato de dólar futuro. Você olha, lógico que você parte do mercado hoje, como a gente viu, o spot, mas você olha a diferença de taxa de juros projetadas, a curva de juros, que nem a Jéssica falou, DI e internacional, e LIBOR. Tá bom. Porque você tem que considerar também o dólar lá de fora. É software agora, né? Hã? Não é mais LIBOR. Ah, não é software LIBOR? agora. Ó como eu tô velha. Não, mas Só... mudou, software mudou acho que o ano passado. Ah, bom, então não Tem tô experiência. tão desatualizada assim, né? Boa. Mas não é o mesmo, não é da É o mesmo, é a mesma só mudou o fonte, nome. Só Mudou mudou o o nome. nome. Boa. Só pra complicar mais ainda, né? Só pra Eu complicar. acho que mudou alguma coisinha na metodologia deve de ser, cálculo. deve ser. Uma coisinha Não, sim, ou outra. mas Aí o banco não fecha mais em LIBOR agora, só em software. Bom, se mudou, né? Então tá, né? Mas entendi. Entendeu? Mas é a taxa de dólar referência lá fora. Porque eu tenho a remuneração, eu posso trazer depois o material se você quiser sobre como faz, mas é meio complexo ali, deixo pra turma dos bancos, lá das mesas dos bancos fazer essas comparadas, mas entende? Você pega essas curvas, diferença das curvas de juros. Bom, aí então o que eu faço? Então vamos lá, pessoal, o raciocínio é esse. Então, até aqui tudo bem, eu tenho 2 cenários, eu vejo tal, eu falo, putz, mas eu não quero saber se vai para 27, se vai para 24, é RED, eu não quero correr esse risco. Eu posso ganhar? Posso, mas eu também posso perder. O meu objetivo é travar, porque eu quero saber quantos reais eu vou desembolsar nessa operação, porque em cima disso eu vou conseguir precificar melhor para o meu cliente e eu quero garantir o meu, que é em reais. Esse é o raciocínio. Tá. Então eu vou lá e vejo, bom, aqui a gente já falou, né? Se eu não faço o RED, o que acontece, pessoal? Eu vou pagar pela mercadoria 25 mil reais. Mais os 50 centavos vezes 5 mil. Que é a Mais variação. a variação cambial. Eu vou chegar a 27.500, que é o que tá lá, né? No cenário 2, eu teria 24 mil. Com o RED, eu fixo esse valor. Por quê? E por que eu falo que eu fixo? Não é que eu vou pagar o mesmo tal. Eu tenho 2 operações combinadas. Uma do quanto que a mercadoria me custou, mais o ajuste via variação cambial vis-a-vis o ajuste do RED. Tá? Então eu estou juntando aqui, para eu poder saber o resultado final da operação, eu tenho que saber, eu tenho que olhar as 2 coisas, eu tenho que olhar o que está acontecendo no meu operacional, que é a importação efetivamente, quanto eu vou pagar pro cara, tá? E a liquidação do contrato do RED, que teoricamente eu fiz a posição inversa, que é justamente para netar, para zerar. Por isso que é aqui, ó. Tá vendo, ó?
essa operação, eu faço a operação inversa e as coisas eu fixo o valor. Tá? O fixo valor não é que eu vou fixar na mesma coisa, eu vou juntar as duas informações, né? Da venda lá do operacional com o instrumento de derivativos. Sim, mais ou menos. Móveis fora, quanto sobe? Sim. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer agora um exemplo de exportação. Só que eu fui construindo, porque vocês podem ver que as dúvidas foram surgindo, né? Vamos lá, agora vamos olhar o contrário. Agora, acorda aí, que agora a cabeça tem que funcionar ao contrário. Agora eu sou exportador. O que é exportador? Eu vou receber lá na frente. Tá vendo? Então agora eu tô do outro lado do balcão. Tô do outro lado da mesa. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho três componentes aqui, tá? Eu tenho a transação comercial, ou dois, né? A transação comercial, a operação do derivativo e o resultado quando eu junto essas duas coisas. Porque sempre pensa assim, eu só contrato o derivativo porque eu tenho alguma outra coisa. Não existe derivativo sem outra ponta, até existe, mas aqui nós estamos falando do objetivo hedge. Tá? Então é hedge o quê? Porque eu tenho a operação. Então como é que funciona a transação comercial? O exportador vende lá para o cliente e recebe dólar, que ele converte em reais no dia que ele receber lá na frente, no dia 60 aqui. Essa é a operação da venda comercial, do produto efetivamente. Tá? O que faz o derivativo? O exportador, ele vende um contrato a termo, com dólar fixo, tá? Com o banco, que seria a contraparte aí no caso, e liquida pela diferença, ou seja, ele recebe ou paga em reais. Então é assim, ó. Vou pegar aqui o exportador. Aí eu tenho. Professora, agora eu fico com uma dúvida. Se, por exemplo, se uma empresa ela vai fazer um câmbio aí, e ela tem um contrato futuro e ela vai pagar o IOF de 0,38, ela vai pagar o IOF sobre a taxa que estava acordada no contrato futuro ou a taxa atual do spot? Não, ela vai pagar na operação de câmbio, que não tem nada a ver com a operação de derivativo. Assim, ó. Tá Mas bom? Fala. Não. Pode continuar, depois eu falo. Ó, deixa eu construir aqui o exemplo, eu chego nesse ponto. É assim, ó. Por isso que eu falo que são duas operações, vocês têm que enxergar as duas coisas, ó. Exportador e aqui vamos pegar o banco, tá? Exportador, então, o que acontece aqui, ó? O exportador, ele vai... Eu nem vou... Vamos falar só do fluxo de dinheiro, tá? Esquece que ele manda mercadoria, recebe dinheiro, vamos só pensar na parte do dinheiro, tá? Então, olha só. O cliente vai pagar para o exportador dólares, não vai? Tá certo? Ele vai pagar lá no dia 90, tá bom? Ele paga dólar. O exportador, para ele converter em reais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dólares que ele recebeu, vai no banco, que não é, pode até não ser o mesmo banco, aliás, não necessariamente. E ele vai vender aqueles dólares para trazer para reais. Tudo bem? Então lá no dia 90 ele vai converter isso aqui, ou ele vai vender, ele vai fazer uma operação de câmbio. Vai fechar o câmbio, vai vender os dólares, tá? E aqui ele paga o IOF, nessa transação. Não tem nada a ver com derivativo. Até então nós não falamos nada de derivativo. Esquece que o cara nem fez derivativo. Tudo bem? Ele vendeu a mercadoria, recebeu do cliente, foi no banco, trouxe para reais, fechou um contrato de câmbio, tá na conta dele, morreu a operação. Ok? Nesse aqui ele paga IOF. Tá? Baseado no quê? Baseado no valor que ele vendeu lá no D mais 90, que é quando ele recebeu. Tá? E aí ele
recebe os dólares, os reais e tudo mais, ok? Bom, aí ele fala, bom, mas eu vou receber lá em novembro, lá no mês de 90, mas o que que acontece? Eu quero garantir esses reais. Ou seja, eu não sei quanto que eu vou vender, quanto que o cliente vai me pagar convertido em reais lá na frente. Não sei, porque eu não sei quanto é que tá? Vamos imaginar que nessa venda de câmbio aqui, o dólar lá esteja a 6. Então, ele vai receber em reais, bom, não falei quanto era, né? Mas vamos imaginar que seja 100, tá? Vamos pôr aqui, 100 dólares. 600 reais, tá? Isso ele recebeu, embolsou, fechou lá, beleza. Aí ele fala, meu, não quero, eu quero fazer uma operação com o banco. Deixa eu pegar meu vermelhinho aqui, porque aí cada operação é uma coisa. Aí eu vou fazer então um RED com o banco. Vou fazer lá um NDF, vou contratar com o NDF. Ele falou o seguinte, olha, o mercado hoje tá 5, vamos voltar lá nos nossos 5. Então, eu quero garantir pelo menos os 500 para eu receber. Tá? Então, é como se ele vendesse para o banco antecipadamente aquele dólar que ele vai receber. Tá certo? Ele falou, olha, tem esse dólar aqui que eu vou receber lá na frente, então você não quer me vender agora? Você não quer me comprar eles agora? Tá? Então, o que ele faz? Ele manda para esse banco aqui dólar, né? Ele manda o quê? Ele vende os dólares que ele vai receber lá na frente, mas ele tá te vendo dólar e o banco compra dólar dele. Tá? Então o exportador vende dólar e o banco compra dólar. NDF, né? Você entende? Tudo bem? Aí, essa operação aqui, eles estão falando que vai ser a 5,50. Lá em 90 vai ser a 5,50. Esse é o valor que eles acordaram. Beleza? Beleza. Então, isso tudo em D mais 0, D mais 0. Quando chega lá no D90, vamos pegar essa operação aqui, tá? O mercado tá 6, né? É o mesmo mercado. Tudo bem? Só que o exportador vai vender, o banco vai vender, vai receber quanto? 550. Porque eles acordaram 550. Certo? Então, o banco recebe 550 e o exportador recebe contrário, né? O banco paga, o banco paga 550, porque ele vendeu, né? Ele comprou algo para pagar no futuro, né? E o exportador paga 550. Recebe 550. Até eu já tô ficando louca, né? Recebe 550. Ele vai estiver assim mesmo, né, senhora? O banco fica com 50 de lucro. Não, o banco, sei lá, o que ele vai ficar com 50 de lucro. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte, nós somos esse cara aqui, então eu quero olhar o ponto de vista desse cara aqui, certo? O que ele vai fazer? Ele fala, olha, eu recebo 550, tá certo? Não, mas ele recebe aqui, ó, ele não pode receber 2 vezes. Aí não, professora, aí só foi um exemplo do cara. Não. Ixi, já coisa doida mesmo. Ele vai pagar 550, ele vai receber 600 do cliente. É isso que eu quero dizer. Ele vai ficar com 50. Hã? Fala. Não entendi, professor. Eu só quero saber, se fosse ao contrário, o que o banco ia fazer com esse prejuízo. Assumir. Ele vai fazer, não tem prejuízo, porque o que acontece? O banco, ele vai fazer outra operação com outras pessoas aqui, e aí ele pode se zerar aqui. Ele faz É um uma laço. cadeia,
O cliente é a mesma coisa. Sei lá, ele vai fazer uma operação lá. Isso é cadeia. O banco é o seguinte, Se a casa quiser nunca dinheiro perde. aí, Hã? se quiser tinha. Não, por isso esse negócio do laço. Por isso que essa questão da crise de 2008 foi porque não tinha o Tinha laço. laço lá na ponta. E aí você vai enrolando um negócio que você não tem laço na ponta. E aí É o quando efeito todo bola mundo de pede neve. liquidação, não acontece, né? Eu montar um e-mail. Montar um destino e vamos tocar o barco. A Hudson. Juntar com a gente. Smart. Eu bonito, né? Cara, ele só tem defeito, né? Assim, ó. Mas já sai. Aí. Ó. Não vai receber 500, nem vai receber isso aqui. É assim, ó. A taxa é sempre comparativa. Então, quando chega lá, o mercado tá a 6, tá? O que acontece? O exportador, ele vendeu a 5,50 algo que tá a 6, tá? Então, ele vai receber... 550. Não, ele vai receber a diferença, porque a liquidação é sempre pela diferença, tá? Então, ele recebe 50, certo? Ah, pera, o banco tá Eu falando. acho. É, o banco. Ah, o banco O banco, recebe, não o exportador. o banco recebe 50, Perfeito. tá? Então o banco vai receber 50. E o cliente vai pagar 50. Perfeito. O cliente não, o O exportador, Perfeito. tá? Porque ele vendeu Por algo quê? e comprou mais caro. Isso, exatamente. Então é de 6 contra 5,50. Bom, é isso que acontece. O que vai acontecer com a operação zero? Porque é lógico, comprou, vendeu, Na mas... exportação a gente não espera que aumente. Mas é que tá. Essa é a operação do derivativo. Essa operação aqui. E aí é que entra o pulo do gato. Porque veja, no lado do exportador, o que vai acontecer? Ele recebe do cliente R$600 por conta desse processo todo aqui, da Perde operação 50, de câmbio, perde 50 na nananana, operação cambial. e perdeu 50 pelo contrato de hedge. Ah, Ele pagou 50 pro banco. Não pagou? uhum. É o que ele pagou pro banco. Ou seja, para ele, quanto que ficou a operação conjunto? O resultado? 550. Ora, se ele negociou com um banco algo que ele queria travar em 5,50 ou 550, Ele conseguiu. ele conseguiu. Uhum. Tá? Alguns chamam o NDF de trava de câmbio. Não sei se alguém já ouviu esse termo. Trava de câmbio é esse instrumento. O que é trava de câmbio? Eu travo o câmbio. Trava no seguinte, eu fixo o valor do dólar hoje para liquidar lá na frente. Aí pensando, se por exemplo, lá em D mais 90 o dólar tivesse assim, o cliente ia pagar 500, E só ele que ia receber. só que Isso. o exportador ia receber 50 do banco, Exatamente. porque o banco tem essa Exatamente. diferença. Exato. Então, se nessa situação que você está falando, o dólar lá na frente, né, no B50 for a 5, né? Isso. A 5, ele vai fazer o contrário, ele vai receber 500. Então, professor, Do aí cliente. tinha a minha dúvida. Se na hora que ele fosse receber esses 550, o IOF que ele fosse pagar ia ser em cima do dólar a 6 ou a 5,50? Não, a 6. A 6, Em cima porque, dos 600 porque na reais. verdade o IOF ele é sobre a operação de câmbio. É só no câmbio. Ah, Os tá. 50 reais que ele Esses recebe 50 ou tem que pagar já no foi- banco não tem IOF. Não, Ah, tá. porque é em Porque reais. é isso. Entendi. Na verdade, e aí esse é o ponto importante, que tem uma outra forma de dizer que é o seguinte, esses 5,50 é o valor de negociação. Mas ele não está nem no mercado, nem hoje, nem no câmbio, tá o valor acordado. Ele é o valor de referência para fazer o encontro lá de contas depois. Certo.
entendeu? Então não tem como cobrar IOF de algo que é mais ou menos assim, sei lá, o imposto que você paga sobre o valor que está lá registrado. Mas se eu comprar ou vender por outro valor... Não cobra IOF disso daí? Não, então, tem o IOF, tem, mas o que eu estou querendo dizer, chamar é o seguinte, são duas operações diferentes. Ele vai cobrar o IOF, ele vai ter o IOF aqui também no derivativo, mas são operações independentes. Nesse caso, ele vai pagar o IOF por aqui e depois ele vai pagar o IOF lá. Acho que tem IOF também nos derivativos, porque é operação financeira. Porque você passa na porta do caixa eletrônico e já quer te cobrar as coisas. Não, então, mas precisa ver porque as legislações mudam e também tem um outro ponto. Precisa ver quem que vai pagar aqui. Nesse caso, o exportador, né? Também. Certo, entendi. Mas assim, são duas coisas diferentes. Você não vai pagar um IOF só, você paga um lá e um cá. Chega, né? Sim. Deu nó aí? Deu nó. Deu nó, na minha cabeça deu nó. Tem que liberar a janela aí. Mas ó, só pra gente acha isso, esconde. Tá, mas já não tá pronto o prédio. Vamos, né? Agora tem van, agora tem van. Tem van todo prédio? Tem nada, né? É mesmo. Quem? Quem sobe de van é melhor. Nossa, vamos agora voltar eu para quero outro prédio. Subir o metrô vai estar bem melhor. Tem. Então veio pra aí, Viu vamos que essa pra pança de ego. Que é isso? Por isso que a mensalidade aumentou. Pessoal, então assim, para o exportador, não importa se o valor vai subir ou vai cair, tá? Quando ele faz o hedge, porque ele vai receber o mesmo tanto, que é nesse exemplo que a gente está falando aqui, tá? Nesse cenário aqui, se o dólar for a 4,80, ele recebe do cliente os 24 mil e mais do banco os 2 mil. Fechando em 26. Se o dólar for além do que eles negociaram, ele vai receber do cliente isso e vai pagar para o banco a diferença, que é o exemplo que a gente fez aqui. E ele recebe o mesmo valor. Deu pra entender legal. Se cair o banco paga. Não, se cair, não, depende da ponta que você tá. Nesse caso do exportador. Se é do importador, é ao contrário, porque aí você tá na outra ponta. Não, tranquilo. Esse que é o ponto. Se você é importador, você compra o contrato do banco. Bem maluco, né? Mas tem que pensar as duas operações separadas. Professora, sabe que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então vai. Olha só como a tecnologia enraizou na nossa cabeça, até na explicação, @550. É ET, né? Quer dizer, a 5,50. Eu uso porque é a negociação, né? Então eu uso assim. Não sei nem se é eu que inventei, ou sei lá se alguém usa assim. Tipo, qual é o acordo? O acordo A, 5,50. Foi isso. Aqui é outro exemplo com hedge, a gente faz esse na próxima aula. E aí a gente fala do contrato futuro. O que nós vamos fazer na aula que vem? A gente vai fazer exercício. Porque não tem como. Então nós vamos pegar nós vamos pegar exemplos assim, eu vou trazer mais pra gente raciocinar aqui, com importação, com exportação. E vamos fazer de câmbio, porque eu acho mais fácil de entender, porque esse exemplo de ponto importação, ponto exportação, é mais fácil de entender a operação como um todo, tá? Nós vamos juntar na aula que vem contrato futuro, porque o contrato futuro é a mesma coisa que tem isso. A diferença é como você negocia, se tem na bolsa, se não é na bolsa, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Tá bom? Tá ótimo. O que mais? Professor, depois que você coloca os slides no Moodle, Com certeza. Coloco amanhã os slides no Moodle. Eu não vou pôr exercício para a semana que vem, a gente vai fazer alguns aqui, depois eu mando outros para a gente fazer desse de termo / futuro. Ok? Professor, o exercício era só para subir no Moodle e pronto. O quê? O exercício Dos artigos. do artigo. A gente conversou no começo da aula, mas na verdade eu queria fazer um pouco diferente. Vocês, por favor, façam as tarefas, tá? Porque tem nota.
Isso que eu perguntar, tem nota? Tem nota. Tem. Eu coloquei não lá, dei ainda. Você não deu, né? Eu vi. Eu não coloquei nota porque eu fiquei esperando se alguém ia colocar ainda antes da aula. É fácil porque tem nota, tudo soma um pouquinho. A Primeiro. atividade já teve avaliada? Vai ser avaliada? Não, já era para ter sido entregue, porque era, na verdade, o que eu queria com os artigos é que a gente conversasse aqui. Mas como quase ninguém leu, ficou eu falando com uma outra resposta. Ah, que pena que eu não tava, porque eu li tudo. Não é fácil falar, né, Thiago? Então, agora os exercícios vocês vão fazer. Porque, né? Tudo bem? Beleza. Hã? Virão. É, É que foi o não, carnaval. o que já foi, né? Foi o carnaval. Já foi, já era. Já Elvis. Já Elvis Presley.